Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Ritos e Passagem, Sabedoria da Roda de Medicina Ojibwe, com a Thames Bárbara, que é terapeuta xamânica, iniciada na tradição Ojibwe, é fundadora do Nawakome, Centro de Tradições Nativas. Há vários anos compartilha cursos de formação sobre tradições nativas no Rio de Janeiro, em várias capitais brasileiras, também na França e Bélgica. Ela também é colunista no nosso canal Consciência Próspera. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspirada de Thames Bárbara. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Então, meu nome é Thames Bárbara, eu sou amazônica, eu nasci aqui no Rio de Janeiro por um acaso, mas sou do Amazonas, fui criada lá. A tradição do meu pai é Mura, é uma tradição amazônica, né, indígena, só que eu fui criada como branca e a ideia é que lá no Amazonas ainda é um pouco vergonhoso ser indígena, né, então não tem uma boa fama o índio. E para me preservar, né, de retaliações, minha mãe, a família da minha mãe me criou para ser branca. Isso aí me ajudou bastante, né, no trabalho que eu faço hoje em dia, porque eu aprendi várias línguas, desenvolvi o meu lado musical, todo com essa possibilidade ajudada pela família da minha mãe. Só que com mais ou menos uns 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, depois de uma separação traumática que eu tive do meu primeiro casamento, eu me perdi bastante. E essa perda me levou a um encontro muito importante. Foi que eu comecei a procurar nas tradições indígenas a possibilidade de reencontrar a minha alma. E por volta dos 30 anos eu encontrei uma tradição que chamava Ojibwe, sem procurá-la. Foi tudo acontecendo no meu percurso mesmo de busca. E lá no Canadá, essa tradição Ojibwe tanto existe na América do Norte, norte dos Estados Unidos, como sul do Canadá. Eles foram me recebendo assim a cada vez que eu ia visitá-los, né, porque eu já era casada, tinha filhos. Me levou assim, me trouxe a ideia, a sensação, a plenitude de ser irmã deles. Eles me chamavam de irmã do Sul. E com isso, durante 17 anos da minha vida, eu fui orientada por uma mentora espiritual chamada Kelly Van Hout, que é uma branca, mas de espírito Ojibwe, que me apresentou essa tradição e durante 17 anos veio ao Brasil e veio dar cursos sobre essa tradição e também sobre emergência espiritual, porque ela é da psicologia transpessoal. E um dia falando para ela assim, eu sinto muita falta, eu sinto uma tristeza, eu sinto como se eu estivesse assim, sozinha no mundo, né? Embora eu tenha uma família maravilhosa, embora eu me sinta acompanhada, eu sentia uma tristeza, uma falta na alma. E nesse momento, essa mentora me disse assim, faça a sua tribo. Então eu vou começar por aí a minha história, de faça a sua tribo, porque quando a gente não tem uma tribo, a gente faz essa tribo, né? E assim, ela não é tão fácil de ser construída. Eu estou há 20 anos nesse caminho e posso dizer que ainda estou construindo, mas já posso dizer que plantei sementes e essas sementes já frutificaram ao longo dessa caminhada. Há um ano mais ou menos, 1 ano e 8 meses, foi em 28 de janeiro de 2013,
nós fomos agraciadas pela visita de um ancião, como a gente chama, né, da tradição Ojibwe, chamado Dennis Banks. Esse senhor veio a convite do Carlos Sauer, do Tony, do Lino, amigos daqui do Rio de Janeiro, e eu pessoalmente também participei nessa organização, e ele deu a bênção inicial para esse centro e deu o seu próprio nome, que é Nauacamig. Nauacamig em Ojibwe significa centro. Então o centro Nauacamig é uma redundância, centro, centro. E também é muito importante falar que esse centro no Rio de Janeiro é o primeiro espaço físico que a gente pode chamar de um centro xamânico. Nós já tivemos outros centros aqui, mas que não tinha essa sede. Então hoje em dia a gente pode dizer que já tem no Rio de Janeiro esse centro xamânico de tradições nativas, em especial seguindo a tradição Ojibwe. No xamanismo existe uma gama tão grande, uma possibilidade tão grande de desenvoltura, de trabalhos, porque muitas tradições foram colocadas todas no mesmo bojo. Então a tradição que eu sigo, ela é considerada como tradição xamânica, mas na tradição Ojibwe, eles não se chamam de xamânicos, eles se chamam de tradição Ojibwe. Ou como eles preferem se chamar, eles se chamam de Anishinaabe, que é o nome como eles se apresentam, né? Por exemplo, Ojibwe significa dado pelo homem branco, né? Um homem branco chegou e disse, eles são os Ojibwe, aqueles que moram do outro lado do lago. E no caso, os Ojibwe mesmo se chamam de Anishinaabe, aquele que desceu das estrelas ou desceu dos céus. Então, assim, é um homem original. E eu fiquei muito tocada por essa tradição, e tudo assim que me toca profundamente, eu tendo a honrar. E por honrar bastante essa tradição, eu sigo essa tradição no meu dia a dia, na minha vida, e também professo essa tradição nos trabalhos que a gente faz aqui nesse centro xamânico. Embora o subtítulo seja Tradições Nativas da América do Norte e do Sul, nós professamos então a filosofia, os dogmas Ojibwe. Existe uma religião Ojibwe, Medewan, que eu não posso seguir por não ser Ojibwe. É só permitida para pessoas nascidas Ojibwe. Entretanto, dogmas como amor, coragem, humildade, verdade e outras coisas mais são muito humanos, né? Então, assim, é possível seguir essa tradição como se fossem dogmas, né? Ou de uma religião, porque é a base da filosofia humana. São direções dadas para que a gente seja mais feliz nessa vida, né? Eu comecei, antes de dar essa entrevista, por colocar tabaco nessa água que está aqui atrás de mim, que é uma fonte. Como a gente vive numa cidade grande, né, no Rio de Janeiro, a gente não tem talvez a cachoeira caindo no quintal da gente, mas a gente tem uma fonte. Entretanto, no Rio de Janeiro, assim, a escolha, eu explico um pouquinho mais tarde por que a gente mora no Rio de Janeiro. Eu sou amazônica, sou casada com um belga e a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Nós temos aqui na cidade grande, né, assim, a 10 minutos de carro daqui, eu tenho opção de tomar banho de cachoeira, porque tem uma floresta no meio da cidade, nas paineiras. Então, a gente tem essa força da água, a gente tem a força das pedras por conta das montanhas que ficam aqui próximo. Nós estamos localizados embaixo do lado esquerdo do braço do Cristo Redentor, que é um cartão postal da cidade e uma das maravilhas do mundo, né, construídas pelo homem. Temos todos os elementos. Então, a gente fez a opção de estar na cidade por ser uma possibilidade de dar às pessoas urbanas esse reencontro com os elementos. Então, aqui nós temos um ritual do fogo, nós temos os animais de poder, que são os descendentes dos lobos, nós temos a água, que é uma fonte que representa então, todas as cachoeiras, todas as nascentes, o mar que fica a 10 minutos daqui. Então a gente tem os elementos que compõem esse centro.
essas irmãs em pés, né? Essa datura que representa aqui a tradição mexicana e o boldo que representa a nossa tradição brasileira, né? Então são muitos elementos compondo um centro urbano e um centro xamânico dentro desse centro urbano, formando essa tribo. Hoje em dia eu já posso dizer que nós temos seguidores ou alunos, como queiram chamar, porque quem segue uma tradição, na tradição que eu sigo, são seguidores dessa tradição. Preferencialmente, na cidade a gente chama de alunos. Aqueles que se engajam mais sabem que eles estão seguindo um caminho, né? Não é apenas aprendendo como iriam aprender numa universidade, fechou o livro, vai para casa e não transforma a sua vida, talvez. Sim, talvez não. Mas nessa tradição, a princípio, a pessoa seguiria as normas ou a filosofia Ojibwe. Eu vou falar um pouquinho então do tabaco que eu utilizei. Esse potezinho aqui é super importante para mim, então esse potezinho foi feito especial para trazer esse tabaco, que é a primeira erva que vem da tradição Ojibwe, nasceu na terra lá no Canadá. A primeira erva a pulsar na terra foi o tabaco, então por isso a gente inicia essa roda da medicina pelo tabaco, e eu coloquei nas plantas ao meu lado, coloquei na água, como oferenda para que essa palestra, para as pessoas que vão ouvir essa palestra, sejam bem protegidos. E também a proteção vem do agradecimento que a gente faz para os espíritos. Então eu comecei por essa direção leste. Depois eu fiz uma oração pegando a concha de abalone, que é um símbolo da água, né, feminino, e acendi essa sálvia e vou compartilhar com vocês então uma oração Ojibwe. A gente coloca diante de nós essa fumaça e diz assim: que eu não veja nada de ruim, que eu não ouça nada de ruim, que eu não fale nada de ruim e que eu seja abençoada. Então essa é uma oração Ojibwe para que a gente possa nos benzer assim todos os dias, pela manhã e pela noite, para que a gente não veja nada de ruim, para que a gente não ouça nada de ruim e principalmente não fale nada de ruim. Essa erva, a sálvia, ela é super importante para a gente e ela tem uma direção específica que é o oeste. Segundo essa tradição Ojibwe ou Anishinaabe, o leste é por onde a gente entra na roda da medicina. É o sol da manhã, são as crianças, é a primavera, tudo que é começo. Depois o oeste, por onde a gente sai, quando a gente vai para o outro lado do rio, quando a gente sai dessa encarnação, dessa presença física aqui na Terra. E nós temos guardiões para essas duas direções principais, o leste e o oeste. No leste nós temos a águia e no oeste nós temos o búfalo. Eu falei que o leste era o início, o oeste então é o final dessa linha terrena, né, na nossa vida terrestre, e ela é guardada então por esse búfalo. E eu queria focar principalmente nessa parte do búfalo, porque uma das razões da gente ter criado o Centro Nauacami, de eu me lançar com todas as minhas forças, envolver a minha família, chamar pessoas, amigos, alunos, vem dessa história. Eu vou contar para vocês essa história do búfalo, que é o guardião do oeste, por onde a gente sai para a vida espiritual. Diz a história que esse búfalo, como ele tem 4 patas, ele tinha 4 patas, como todos os búfalos. Quando entrou os primeiros invasores, né, os franceses, depois os ingleses, nessas terras do norte, né, no Canadá em específico, eles foram tirando a terra, foram tirando a língua e foram tirando a filosofia religiosa desse povo.
Então, a cada vez que eles perderam alguma coisa, como as terras, as suas casas, esse búfalo perdeu uma das pernas. Depois eles perderam então a sua língua, que é muito importante, né? Um povo ter sua língua. Quase nenhum Ojibwe fala Ojibwe. Tem uma energia muito grande sendo feita para que as crianças aprendam novamente Ojibwe nas escolas das reservas Ojibwe. E a terceira perna, então, perdida, que é essa tradição, filosofia religiosa que os indígenas na época viviam, né? Antes dos invasores chegarem, fez com que esse búfalo ficasse apenas se equilibrando numa única pata. Paralela a essa história, a tradição Ojibwe fala de 8 profecias, das quais nós estamos vivendo, já vivemos 7, nós estamos na 7ª profecia. Essa 7ª profecia diz que homens brancos, pessoas das cidades, pessoas novas, que não são necessariamente seguidores ou nasceram indígenas, eles teriam sido convidados, nasceriam com essa semente, ou seriam convidados pelo mundo espiritual para trazer essa filosofia para os dias de hoje, na cidade, no meio dos carros, numa cidade grande como Rio de Janeiro, São Paulo, outras cidades do mundo, e que isso seria a garantia de que nós teríamos mais uma profecia, ou seja, a 8ª profecia, onde a gente retornaria então a ligação, a força que nos liga ao grande espírito. Aquela força que é feita através da nossa conexão com a terra, com as plantas, não só de uma forma ecológica, não só de um interesse político, de salvar a terra, mas porque a gente veria em tudo que existe a presença do grande espírito. E por isso, cada planta, cada pedra, a água, a terra, o ar, o fogo, tudo teria a presença desse grande espírito e teria o seu próprio espírito. Então, esse retorno ao que já foi antes das invasões acontecerem na América do Norte até a América do Sul, há mais de 500 anos atrás, isso garantiria que nós teríamos ainda mais uma profecia, que seria a 8ª profecia, que é quando a gente se encontra. Então, isso aí é que anima o meu trabalho, isso aí é que animaria todas as pessoas que se aproximam desse centro, na Awakaming, para que a gente lute, para que esse búfalo, que inicialmente ficou apenas com uma pata, recupere as suas patas. Segundo os anciões Ojibwe, esse búfalo só faltaria uma perna, porque nós já conseguimos fazer com que essa tradição passe a ser vigente novamente, utilizada pelas pessoas. A outra perna, porque se está avivando novamente o uso da língua Ojibwe. E essa última perna, que talvez ainda não seja completamente restabelecida, porque os tratados feitos com os índios não são respeitados e, portanto, eles não têm uma reserva, ou uma casa ou uma terra como eles tinham antigamente. Hoje em dia, as reservas os limitam muito para caça, para moradia. Então, como eles são nômades, eles foram obrigados a ficarem em reservas. Por isso, essa pata talvez seja a mais traumática. O búfalo do oeste está se equilibrando em 3 patas, né? Então, graças a cada um que busca essa ligação entre céu e terra, que nós nos acostumamos a ouvir a palavra xamã ou xamanismo, né? Aquele que liga o céu e a terra, nós temos agora a possibilidade de ajudar que essa 4ª pata possa ser reconstituída. É a mais difícil, mas depende de nós, depende de mim, depende de você que está escutando essa palestra, depende das pessoas que estão por trás da produção desse congresso, por trás dessa edição, todas as pessoas envolvidas nisso,
A princípio somos nós, a gente pensa assim, somos nós que tivemos essa ideia, mas a gente simplesmente é tocado, porque tudo isso aí é um jogo muito maior, muito mais amplo, né? É como se a gente estivesse sendo manipulado para que isso acontecesse. É assim como se o grande espírito estivesse dando mais uma chance para que a Terra possa se reconstituir, para que a humanidade possa se elevar. Então, assim, eu gostaria de frisar principalmente na entrada da Roda da Medicina, que é o leste, e a saída da Roda da Medicina pelo oeste. Talvez num segundo momento eu pudesse falar sobre o norte e o sul, que são intermediários dessa vida terrena. O norte é onde a gente se apoia nos anciões, nos sábios, e o sul a gente se apoia no tumulto que é a nossa vida de adolescência. Todas as vezes que a gente estiver passando por conflito, a gente está na Roda da Medicina no sul, nesse momento onde a gente precisa passar por provas importantes, como os ritos de passagem. Os ritos de passagem estão no sul, embora cada rito de passagem seja uma marca do leste para o sul, do sul para o oeste, do oeste para o norte, o rito em si requer a sua parte guerreira, a sua parte de mudança, e ela tem a ver então com a Roda da Medicina e a Roda da Medicina no sul. Eu vou convidar vocês, vou fazer um passeio aqui nesse centro. Nós vamos mostrar uma Roda da Medicina especial que está sendo construída. É uma Roda da Medicina Odiba e com 36 pedras. Ela seria para nós assim como se fosse um guia, né, dos meses do ano, das migrações dos pássaros, os principais clãs, em torno do mais importante, que seria o grande espírito, o Sol e a Terra. Diria, por exemplo, onde nós nascemos, que mês nós nascemos e por quais energias nós fomos tocados antes de vir para cá e entramos na Terra. Então é uma Roda da Medicina que eu fiz a opção de fazer da seguinte forma. Eu pedi a cada aluno, seguidor ou participante desse centro que trouxesse uma ou mais pedras para que a gente fosse construindo aos poucos. Essas 36 pedras constituiriam então essa Roda da Medicina. Para que a gente fosse construindo com a energia de cada um. Então, por exemplo, alguém traz uma pedra da claridade. Essa pedra da claridade, essa energia de clareza, ela seria abraçada por essa pessoa, ela trabalharia então essa claridade nela. Da mesma forma, aquele que traz a pedra da sabedoria ou a pedra da terra ou a pedra do sol, traria assim a energia de cuidador daquela energia, não apenas da pedra, não é só trazer uma pedra e colocar ali. Então assim, nós estamos criando uma Roda da Medicina física e uma Roda da Medicina de costumes, de vivência, porque aí ela não fica apenas uma representação física do que é verdadeiramente uma Roda da Medicina. A Roda da Medicina, mais do que tudo, é a vivência. Tem momentos, como por exemplo eu falei, na parte da manhã, quando a gente entra, né, o sol, a gente está assim meio friozinho ainda, a gente é meio bebezinho, então a gente não está assim para fazer tudo. A gente precisa tomar um café para despertar, não é isso? Então assim, a Roda da Medicina tem isso também. Tem o seu momento onde a gente está assim, encaminhando as coisas de forma como um bebê, meio de 4 patas ainda. Depois a gente precisa sair de casa ou a gente precisa desenvolver alguma parte importante da gente. A gente passa pelas provações e a gente, se conseguir ultrapassar esse momento ritualístico, a gente consegue ultrapassar uma fase e por isso a gente é reconhecido pela comunidade já na outra fase.
Então, a roda da medicina, ela vai orientando o teu dia a dia. Uma hora, mesmo durante uma hora, a gente pode dizer que a roda da medicina funciona. Eu, por exemplo, comecei assim, falando com vocês, meio devagar, depois eu fui me soltando, talvez essa folha que caiu agora aqui diante de mim vai me dizendo que eu já estou num outro momento, que eu já estou me sentindo mais livre para falar para vocês. Então, tudo isso que vai acontecendo, em uma hora a gente pode dizer, ah, tá bom, então eu estava assim, agora eu estou assim, vou ficar assim daqui a pouco, porque sempre é uma coisa atrás da outra. É bem marcadinho tudo que acontece na nossa vida. Uma frase muito bonita que eu escutei de um ancião uma vez é assim, tudo é fase. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas tudo é uma fase. Então, assim, a gente sempre passa de fase. E o mais bacana nessa roda da medicina, embora a gente tenha uma representação assim plana, né, no chão às vezes a gente coloca essa roda da medicina como se fosse uma coisa plana, ela é espiralada, ela é virtual, ela é grande, ela é redonda. Então assim, a gente nunca volta para o mesmo estado. A gente avança nas fases, mas a gente está sempre numa elevação. Isso aí conta a nossa experiência. Então, cada vez que a gente passar ou pelo leste, ou pelo sul, pelo oeste ou pelo norte, pelos elementos que compõem cada roda da medicina, cada parte da roda da medicina, nós vamos estar, em relação a isso, sempre numa outra dimensão. Como se a gente fosse criança, tudo bem, mas eu não sou criança como eu fui ontem. Nem sou criança como eu comecei essa palestra, eu sempre vou estar avançando nisso. Isso aí foi dado pelo Criador para que a gente tenha essa possibilidade de sair dessas fases e se elevar. Cada vez mais a gente tem que se aproximar do centro, não apenas para o alto, por isso a gente pode ir também para baixo. Uma das rodas de medicinas mais importantes que eu conheço nas tradições do norte é a tenda de suor. Na tenda de suor, ela é abaloada, ela é uma roda, né? Tudo aquilo que a gente vê em cima está acontecendo embaixo também. Ali também a gente honra as 4 direções, os ensinamentos referentes às 4 direções, mas ela é muito uma provação. Ela é muito utilizada como um rito que você precisa passar uma dificuldade. E essa dificuldade pode ser você estar superando o medo de escuro, a dificuldade do calor. E nessa roda da medicina, que a gente chama de tenda de suor, na tradição Ojibwe, ela tem uma característica muito específica. Eu não sei como é nas outras, mas assim, na tradição Anishinaabe, o homem é o que cuida do fogo, é aquele que corta madeira, aquele que aquece a pedra, né? Os irmãos pedras, e aí eles vêm para dentro da tenda. Quem recebe geralmente é uma mulher. Essa mulher medicina dessa tribo, colheria, banharia com a água, porque a água é da medicina da mulher, nessa tradição. Diferente em outras tradições, mas nessa, a água, quem cuida é a mulher. Nós banharíamos as pedras com a energia feminina. Poderia falar um pouco da importância do homem e da mulher nessa roda da medicina. 2 que se encontram para gerar um. A gente não vê mulher e homem separado um do outro. Graças a essa união que existe a procriação, e essa procriação faz com que uma tradição se perpetue. Isso não indica que nas tradições, ou nessa que eu sigo especificamente, não haja a ideia de uma androgenia, e essa androgenia ela pode ser espiritual. O homem teria sua especificidade no trabalho de homem de medicina, a mulher teria essa força da medicina feminina, e o andrógeno, que pode ser um homem ou uma mulher,
poderia juntar essas duas energias. E o andrógeno teria essa possibilidade de ir por caminhos que só o feminino ou só o masculino não poderia ir. Então, o ideal seria desenvolvermos essa androgenia. Essa androgenia que faria com que a gente saísse um pouco da condição separada entre homem e mulher, ou a separação natural, biológica que nós temos. Então ela é muito, muito importante para quem está desenvolvendo a espiritualidade, desenvolver essa androgenia na espiritualidade. Vou falar um pouquinho aqui agora sobre os ritos de passagem, que eu fui dando exemplo como a tenda do suor, como a gente chama, o Temazcal no México, o Sweat Lodge, né, nas línguas na língua inglesa. Nós temos o rito de passagem, a importância de cada fase que a gente vai passando, né, e as fases mais importantes, mais marcadas, elas são desenvolvidas dessa forma. Primeiro a pessoa tem que estar pronto para passar para a nova fase, ou ela quer passar para a nova fase. E aí ela está pronta, ela está como uma semente para ser eclodida, para sair da terra. A gente precisa aguar essa terra e essa semente ela vai inchar. Então esse movimento de inchar seria o rito em si. O rito que nós escolheríamos, no caso na tradição Ojibwe, tem as idades para a gente fazer esses ritos, como por exemplo na menarca, quando a menina tem o seu primeiro momento de lua, que é como a gente chama quando ela tem a sua primeira menstruação. Ela passaria um tempo reclusa, ela passaria um tempo sem comer, por exemplo, todas as berries, todas as frutas silvestres, e num momento determinado pela mulher medicina ou pelo homem medicina, ela vai sair daquele recolhimento e vai fazer uma tenda de suor. Essa tenda de suor é um momento de purificação. E a partir desse momento todo, que foi o ritual, né, feito por várias etapas, essa menina, a princípio, vai ser uma mulher, ou ela vai estar pronta para uma nova fase. E aí a gente chega num momento muito importante de qualquer rito de passagem. Ou seja, a pessoa está pronta, aconteceu o rito em si e a comunidade precisa acolher essa modificação. Se não houver essa modificação no olhar da comunidade para com o novo que a pessoa ultrapassou, a pessoa vai estar ainda na fase anterior. Dentro dela, ela, por exemplo, já é uma adulta, ou o homem já é um adulto, mas a comunidade ainda está vendo aquele menino dentro daquele homem, então ele continua adolescente. Eu acho super, super importante esses ritos serem celebrados de uma forma onde envolvam uma comunidade, justamente por isso, porque os deveres que a pessoa passa a ter, ele é apoiado pela comunidade. E tudo aquilo, todos os frutos que também as pessoas vão adquirir sendo adulto, a comunidade passa a ajudar ou apoiar essa menina ou esse menino na sua nova fase. Isso aí também, aqui nesse centro nós fizemos a opção de fazer ritos de passagem na menarca e marcar anualmente as mulheres que se tornaram sábias, que tenham no mínimo 50 anos e que não mais menstruem, para marcar o sangue sagrado, o sangue sábio, né? Nessa tradição, as mulheres ou mães de clã são as pessoas que dizem o sim ou não para algo muito complicado ou que dão a direção para algo novo para aquela tribo, né? Existe sim a figura masculina e a figura política do chefe, é aquele que caça melhor, é aquele que representa melhor aquele povo, que vai conseguir mais coisas para aquele povo. Mas se, por exemplo, ele fizer alguma
coisa que sairia do feitio, vamos dizer, aceito pelo Ojibwe, eles vão até uma mãe de clã e é ela que vai dizer, ele continua ou não continua chefe. Então, assim, é uma tradição ainda onde a mulher é muito importante, tem um papel muito importante nas decisões da comunidade, né? Como antigamente, como muito tempo atrás, as tradições tinham, onde a mulher, que é a provedora, é a criadora, ela é a mais próxima do que nós chamamos mãe terra. É aquela que cria, é aquela que produz, é aquela que acolhe, é aquela... E quando eu falo de mulher, eu falo especificamente do ser feminino, mas falo também da espiritualidade feminina que cada um traz dentro de si. Homens também poderiam desenvolver essa força de criação que a mulher tem, né? Eu poderia falar um pouquinho agora sobre as canções que nós usamos bastante. Uma das partes de desenvolvimento espiritual que eu escolhi foram canções, porque as canções elas podem ser de cura, de celebração, de ritos de passagem. E esse ano existe uma determinação de seres muito especiais que a gente entra em contato aqui nesse centro, que são as baleias. Poderia contar essa história talvez num outro momento, porque ela é muito longa. Mas entrando em contato com esses aliados de poder, as baleias, elas disseram que a gente tinha que cantar muito e dançar muito esse ano. Dançar a gente ainda não conseguiu fazer as aulas de dança, mas nós conseguimos começar os cantos. E a gente tem percebido assim que, primeiro que atrai bastante pessoas, porque as pessoas se sentem bem nas aulas de canto, e segundo porque através dos cantos a gente passa uma mensagem. Se é um canto de cura, talvez não precise explicar a mensagem, porque a pessoa vai sentir a energia de cura daquela canção. Então hoje, um pouquinho mais para frente, eu vou cantar com a minha filha uma canção que se chama A Canção Mais Longa, a Caminhada Mais Longa. Na tradição Ojibwe, como eu falei, as mulheres cuidam das águas. Então, no Canadá, por exemplo, cada mulher ou cada reserva traria um pouco da água dos 3 mares, né? O mar Ártico, o Atlântico, o Pacífico, e elas vão trazendo isso em caminhadas, né? Em marchas mesmo. E claro que se eu não conseguir caminhar um mês, eu vou caminhar um dia, eu caminho uma semana e vou passando essa água que veio desses mares para serem levados aos lagos, aos grandes lagos. Nessa caminhada, é daí que vem essa canção, e por isso que eu gostaria de cantar para vocês, é a que acompanha essas mulheres nessa marcha, né? Nessa marcha onde elas vão rezar pelas águas do planeta, trazendo então águas desses 3 mares que circundam o Canadá. E claro que as águas de rio também, nascidas nas geleiras. Mas gostaria de falar da importância dessa canção. Ela nos ensina uma coisa muito importante. Talvez a gente não vá fazer uma caminhada tão longa, saindo do Amazonas, indo até o mar, ou pegando água no mar e levando até a Pororoca, mas a gente poderia pensar numa caminhada muito longa, que uma vez um ancião me disse, a caminhada mais longa do ser humano é sair da cabeça e ir para o coração. E a gente na cidade ou a gente na natureza, seja lá onde a gente estiver, a ideia seria sair da cabeça e ir para o coração. A saída, o entendimento da humanidade, para onde a gente vai, vem do coração. O coração seria o lugar mais próximo onde está alocada a nossa alma. Segundo a tradição Ojibwe, nós não vivemos várias vidas, nós não temos vidas passadas, nós temos uma única vida. Nós saímos do mundo espiritual, morremos e entramos nessa vida terrena, nós saímos daqui e voltamos para o mundo espiritual.
Uma vez, falando sobre alguém, foi em São Paulo, inclusive, acompanhando o Dennis Banks numa das palestras que ele fez lá, uma senhora de São Paulo perguntou assim, mas como é que o senhor explicaria o déjà vu, que a gente às vezes tem a sensação de já ter estado em círculos de fogo, ou a gente ter a sensação de ter sido índio, né? Ele falou assim, ou você sente isso pela energia que seus antepassados passaram, então assim, a gente se sentiria bem numa fogueira porque a gente traz isso dentro do nosso sangue, da nossa memória celular, dos nossos antepassados. Todos os nossos antepassados foram nativos e indígenas, mesmo que sejam europeus, africanos, mesmo que sejam asiáticos ou das duas Américas, todos nós tivemos antepassados indígenas ou nativos, ou que viveram bem próximo à terra onde fizeram esses rituais. Então, ou você traz essa memória disso, ou você traz a memória, porque enquanto ser espiritual, você pode dar umas passadinhas na terra e visitar esses locais e por isso você se lembraria deles, né? Mas não na forma humana, não que a gente tenha feito o que normalmente se fala de reencarnação, né? Eu acho assim que para um primeiro contato, para uma palestra, a gente está se aproximando de um momento onde a gente pode dizer assim, com isso vocês já teriam bastante o que pensar, já teriam bastante coisas para pensar e refletir na sua vida e tentar talvez aplicar algumas coisas para que a gente possa reconstituir de uma forma bem lúdica, mas séria também, reconstituir essas pernas desse búfalo que eu falei inicialmente e a possibilidade de nós irmos para a 8ª profecia. Esse é o meu desejo. Eu sou a Tamis Bárbara, meu nome espiritual é Mulher Beija-Flor, do clã do Pássaro Trovão. E eu falei. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.